Muito bem, irmãos. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia junto comigo em dois textos. Nós vamos usar dois textos hoje, vamos fazer um zigue-zague ali entre esses dois textos, ok? O primeiro deles ali em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Ali nós vamos ler os versículos 18 ao 22. Mateus 4, do 18 ao 22. Eu vou pedir que você marque aí, né? Põe um papelzinho, marca com a mão mesmo ali, esse texto de Mateus 4. Porque nós vamos, como eu falei, voltar nele várias vezes hoje. E abre lá também comigo, por favor, em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 1 ao 11. Lucas capítulo 5. Versículos 1 ao 11. Eles retratam ali basicamente a mesma história, a mesma ocasião, porém com alguns detalhes diferentes. Eles se completam, né? Conforme o relato ali de Mateus e de Lucas. Então nós vamos ler primeiro texto, só repetindo, tá? Mateus 4, capítulo 4, versículos 18 ao 22. E Lucas capítulo 5, versículos 1 ao 11. A história do milagre, né? Melhor dizendo, ali o relato da pesca maravilhosa. E o título que eu dei para esta reflexão com base nisto é Os Bastidores da Pesca Maravilhosa. Os Bastidores da Pesca Maravilhosa. Então vamos iniciar a leitura ali em Mateus capítulo 4, versículos 18 ao 22. Você pode acompanhar na sua Bíblia e também vai ser projetado ali, ok? Mateus 4, do 18 ao 22, diz assim, portanto, a palavra de Deus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Verso 21. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, na companhia de Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Agora você, por favor, me acompanhe ali. Deixa marcado aí Mateus capítulo 4, por favor. E me acompanhe ali em Lucas capítulo 5, os versículos 1 ao 11, por gentileza. O relato do milagre ali da pesca maravilhosa. Diz assim então o texto, Lucas 5, do 1 ao 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Um parênteses, lago de Genezaré era também uma forma de se chamar o mar da Galileia. Ok? Então estamos falando do mesmo lugar. Versículo 2. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Verso 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim,
colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes se rasgavam, e fizeram, versículo 7, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique, quase naufragavam. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, aparta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto que se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos pela Tua palavra que se apresenta aqui diante de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque podemos ler essas palavras. E, Pai, que nessa hora não fique apenas na leitura superficial, mas que essas palavras, através da ação do Teu Santo Espírito, elas sejam avivadas, Deus, e penetrem o mais fundo do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, e que elas penetrem também na nossa mente, Senhor, de forma que nós possamos compreender estas palavras, compreender aquilo que o Senhor nos diz nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, me ajuda, Senhor, me ajuda a compartilhar esta palavra com os meus irmãos. Eu preciso do Senhor, eu sou completamente dependente de Ti, sem Ti eu nada posso fazer. Eu me coloco completamente nas Tuas mãos, na Tua dependência, pedindo que o Senhor me ajude e me dê da Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço junto com os meus irmãos. Amém e amém. Irmãos, antes da gente se debruçar sobre essa palavra, eu quero passar um breve vídeo ali para a gente ver essa cena retratada, tá? Tem alguns detalhes que são diferentes, é só uma encenação, ok? Mas eu gosto de trazer esses elementos para a gente visualizar. Eu acho importante para a gente compreender um pouco melhor o que está sendo falado aqui no texto. Então essa cena vai passar exatamente o que a gente leu aqui. Jesus conversando ali inicialmente com Simão, e o seu irmão André está no barco ali também, e Tiago e João estão ali perto também no outro barco com seu pai, Zebedeu, e Simão ele está num primeiro momento um tanto descrente com o Senhor por conta da pesca noturna ali não ter dado certo, né? Então a gente vai ver essa cena ali. Pode cortar o fundo, Gato, por favor? Milagre maravilhoso, né, irmãos? Como eu falei, eu gosto de trazer esses elementos para a gente realmente visualizar, compreender, porque às vezes nas palavras ali passa um pouco despercebido os detalhes. E que coisa maravilhosa que aconteceu aqui, que nós lemos na palavra e que nós vimos retratado aqui. Agora eu fico pensando na situação de Simão, né? Vamos imaginar trabalhando a noite inteira, sem pegar nada, a noite inteira. Pegou um peixe, nada. Com certeza ele, humanamente, é compreensível essa frustração e essa até descrença que ele estava, né, pela manhã. E é tão bom quando a gente presencia um milagre. É tão abençoador quando a gente presencia isso, vê a ação de Deus de forma nítida. E esses pescadores, eles viram Jesus trabalhando ao vivo e a cores. Que privilégio, né? Só que Simão, ele deu um passo de fé ali, ele obedeceu a Jesus. E só então ele presenciou um grande milagre. Ele teve que jogar a rede, mesmo tendo trabalhado a noite toda sem pegar nada. Só que eu quero, dentro desse relato, eu quero focar não no milagre em si. É claro que é um fato notório,
né, a quantidade de peixes que eles pegaram, mas eu não quero focar no milagre em si, mas em algumas coisas que aconteceram antes do milagre, nos bastidores. Por isso que eu intitulei essa pregação de Os Bastidores da Pesca Maravilhosa. E meus irmãos, eu peço a tua atenção aqui, por favor, porque quando eu estava preparando o sermão da semana passada, na verdade, Deus me deu esse texto. E eu entendo que, ainda que Ele ministre a nós individualmente, de forma muito particular, né, cada um de nós, conforme que a gente precisa, o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração para a igreja, para o coletivo, para o corpo. Não que Ele não vá nos ministrar pessoalmente, mas Ele trouxe essa mensagem para o corpo. Eu peço que você me acompanhe, que preste atenção nessas palavras. Não são minhas, são do Senhor. Tá? E eu peço que você preste atenção nos próximos minutos, por favor. Eu peço que você vá lá, a gente vai fazer esse zigue-zague entre os textos, tá? Vai lá em Mateus 4 comigo, por favor. No primeiro texto que a gente leu. Versículo 18. Nos diz aqui: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. O que eles estavam fazendo com as redes? Lançando ao mar, certo? Então, guarda essa informação. Lançavam as redes. Volta lá, fica marcado aí Mateus 4, tá? Volta lá em Lucas 5, verso 2. Outro texto. Lucas 5, verso 2. Que Jesus viu estar dois barcos. Vou esperar os irmãos encontrarem ali. Lucas 5, né? Versículo 2. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. O que eles estavam fazendo com as redes? Lavando. Lá no anterior eles estavam lançando. Agora eles estavam lavando. Certo? Novamente, Mateus 4, 21. Mateus 4, 21. Então Jesus, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. O que eles estavam fazendo com as redes? Consertando. Veja então, eu quero que você foque aqui nesses três elementos. Primeiro, Simão e André, antes do milagre, eles lançavam as redes, porque eram pescadores. Depois, no outro relato, em Lucas, os dois, tanto Simão e André, quanto Tiago e João, eles lavavam as redes. E por fim, Mateus nos fala que Tiago e João consertavam as redes. A gente tem três ações possíveis para fazer com essas redes, conforme a gente vê nessa palavra: lançar, lavar e consertar. Certo? Até aí tudo bem, né? Três ações possíveis: lançar, lavar e consertar as redes. Só que em qual momento a gente deve... eu digo de forma genérica, tá? Não somos pescadores, mas de forma genérica, em qual momento deve-se realizar cada uma dessas ações? Lançar, lavar e consertar. E existe uma ordem, uma sequência para que isso aconteça. E eu sou um pouco curioso com algumas coisas. Eu fui pesquisar um pouquinho como que funciona um processo de pesca com redes, né? Não sei se tem alguém aqui que já fez isso, né? Enfim, que tem conhecimento, mas eu fui dar uma pesquisada e não foi no primeiro momento que eu achei. Eu precisei buscar um pouquinho assim, porque não foi uma informação que eu achei de imediato. Mas eu quero ler aqui brevemente as informações que eu encontrei. Primeiro, sobre as redes. As redes, ainda mais nessa época aqui da Bíblia, ela era um material de alto custo. E era trabalhoso manter as redes em bom estado. O pescador perdia bastante tempo fazendo isso. Gastava um bom tempo consertando, lavando, secando as redes. E esse processo, lavar,
secar e consertar, ele tinha que ser feito toda vez depois da pescaria. Toda vez que eles voltavam de alto mar, eles tinham que lavar, secar e consertar, para voltar para a próxima, antes de voltar para a próxima pescaria. E se bem cuidado, seguindo todo esse procedimento, uma rede de pesca podia durar aí mais ou menos uns 8 anos, segundo a informação que eu encontrei, né? Sobre os consertos, muitas vezes essas redes eram rasgadas por peixes, por galhos, por rochas afiadas no fundo da água, né? E o conserto ele precisava ser feito de imediato, logo após o retorno da pescaria. E era preciso uma certa habilidade na costura e até a utilização de uma agulha específica para isso, para costurar as redes, consertar. E sobre a lavagem, algumas dicas são a lavagem imediata depois da pesca, para tirar a lama, tirar o muco dos peixes, para que não atraia ratos. Precisa secar a rede sempre na sombra, não no sol, porque os raios solares queimam a rede e com o tempo estragam o material. E a rede acaba se perdendo. E é necessário ainda armazenar a rede fora do alcance dos ratos. Veja que eu falo 2 vezes sobre ratos, né? Então tem todos esses cuidados. E através desses procedimentos que eu consegui encontrar ali sobre a pesca com redes, eu peço que você me acompanhe. Fica aqui clara qual que é a ordem dessas ações, o que precisa fazer antes e como que é o processo disso. Primeiro, então, depois da pesca, né? Ou aliás, antes da pesca, melhor dizendo, é preciso lavar as redes depois da pesca anterior, né? Antes de voltar, precisa lavar e colocar para secar, mas não no sol, na sombra. Depois é preciso que ela está seca, lavada e seca, precisa consertar os rasgos e aí depois volta-se para a água, para o mar, para o lago, enfim, e realiza a pesca. E aqui a gente entende que se esse processo for invertido, a ordem for mudada, não vai dar certo o processo. Vai ter prejuízo em alguma situação, em alguma dessas fases vai ter prejuízo, se trocar a ordem. Primeiro eu vou consertar, depois eu vou lavar. Puxa, mas vai consertar com ela suja, no meio de toda a lama, toda sujeira dos peixes, não vai dar certo. Eu vou voltar com ela rasgada, depois eu conserto, deixa eu pescar mais, terminar esse dia aqui, daqui uma semana eu conserto, aí não vai dar certo. A rede vai estar rasgada. Então, tem uma ordem. E presta atenção nisso, por favor. Irmãos, o reino de Deus, ele também funciona dessa forma. Através de processos, etapas. Eu já falei isso aqui. É um princípio do reino de Deus. Ele funciona por processos, etapas a serem cumpridas. O que aconteceu lá para o mar se abrir? Não foi simplesmente se abriu. Primeiro Moisés teve que colocar o cajado, depois, posteriormente, o povo, o irmão falou agora há pouco, né? O povo teve que pôr o pé primeiro. Não foi o mar se abriu primeiro e depois o povo colocou o pé. Não, teve uma ordem. É um processo. São etapas a serem cumpridas. E a palavra fala sobre isso em Eclesiastes 3, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quer dizer, as coisas não acontecem todas ao mesmo tempo. É uma depois da outra, uma de cada vez. Etapas. Cada uma no seu próprio tempo certo. Não dá para lavar a rede e consertar a rede ao mesmo tempo, costurar. Não dá para lavar enquanto está na água lá pescando, não. Tem que ter um momento específico. E a gente percebe isso nos 2 textos que a gente leu sobre essa pesca maravilhosa. Em momentos distintos, eles estão lançando as redes, lavando as redes e consertando as redes. Lembrando aqui, em Mateus 4, primeiro Jesus encontra com Simão e André, que já estavam lançando as redes, porque eles eram pescadores, né? A palavra fala. Simão e André lançavam as redes. Depois Jesus se encontra com Tiago e João, que estavam consertando as deles. Então a gente vê aqui, Simão e André, eles já estavam prontos para, naquele momento, voltar para o mar e pescar.
Tiago e João não. Eles tinham que consertar antes. Então, estão acompanhando o raciocínio que tem são etapas que tem que se cumprir. A gente está usando a analogia da pescaria. E a gente já vai entrar numa outra seara. Do porquê que eu estou falando isso. Alguns já estão aptos para pescar, para lançar as redes. Outros ainda não. Outros têm que lavar e deixar secar antes. Alguns já lavaram e já secaram, agora tem que consertar. Irmãos, eu falei que o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra para a igreja, para o corpo como um todo, para a comunidade. E é com muito temor que eu falo isso para os irmãos, assim que eu trago essa palavra. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ajude. Porque, irmãos, nós não podemos ficar nos comparando uns com os outros por estarmos em momentos diferentes. Seja pessoalmente, individual, como nós mesmos, seja como corpo, como igreja, como a nossa comunidade. Certo? Eu, Rafael, o irmão João Batista, a Denise, a Gi, a irmã Odete, nós não podemos ficar nos comparando uns com os outros, em certo sentido, por estarmos em momentos diferentes em determinada situação. E nós, IPI Ebenezer, eu falo IPI pela fé, porque nós hoje somos congregação, eu falo IPI pela fé, no sentido de voltarmos a ser uma igreja autônoma, em nome de Jesus. Talvez a gente esteja talvez não, nós estamos em fases, de repente, diferentes de outras igrejas irmãs, que estão à nossa volta, até mesmo que são do nosso presbitério. A gente está em momentos diferentes, vivendo coisas diferentes, porque assim aprove ao Senhor. E sobre a nossa igreja, eu não posso explorar muito isso, senão eu me emociono fácil. Mas nesse 1 ano e meio que eu estou aqui, e eu não estou fazendo, como é que é o nome daquela propaganda tipo, falsa, assim, política? Não é isso. Hã? Não, mas é isso, obrigado. Não é demagogia, por favor. Mas nesse 1 ano e meio que eu estou aqui, eu aprendi tanto a amar essa igreja. Eu tenho um orgulho de pastorear aqui que vocês não têm ideia. Só que a gente precisa, e eu sei por conta das histórias que eu já ouvi, eu só estou 1 ano e meio aqui. Essa igreja, ela já participou de grandes pescarias no passado. Em alguns momentos, mais recente, eu presenciei. Mas em maior parte dos momentos eu já ouvi as histórias. E não são histórias de pescador, são histórias verdadeiras. Essa igreja já participou de grandes pescarias maravilhosas, iguais às que a gente leu aqui e que a gente viu ali na tela. Só que, e aí entra toda a explicação sobre a pescaria, sobre essa figura. Eu entendo que a gente está vivendo um tempo diferente, talvez de outros locais. E a gente não precisa se afligir por causa disso. Porque a gente está vivendo um tempo que, como comunidade, que antes de sair para pescar de novo, lançar as redes de novo, a gente precisa limpar as nossas redes. A gente precisa consertar as nossas redes. Algumas delas estão rasgadas e elas precisam ser consertadas. Mas antes de ser consertadas, elas precisam ser lavadas e depois deixadas para secar. Aí a gente conserta, aí a gente lança, aí a gente volta para o mar e lança a rede. Estão acompanhando o raciocínio? Só que isso exige paciência. Precisa de paciência. Eu falei no começo, imagina a situação do Simão, Até então era Simão, Depois ia ser chamado Pedro. Estava totalmente impaciente pela manhã. Descrente.
Passou a noite toda pescando e nada. Um peixinho, nada. Precisa paciência. E como é difícil, né? Apesar de ser um fruto do Espírito, como é difícil, né? Ter paciência. E como é bom, irmãos, como a gente pôde ver ali na tela, eu trouxe essa ilustração da cena, como é bom a gente presenciar um milagre, né? Eu falei isso no início. Eu já presenciei. Quem aqui já presenciou um milagre? Eu já. Se você não presenciou, peça a Deus para presenciar. Porque você vê a ação de Deus ali, naquela situação. Como é bom presenciar um milagre. Mas antes do milagre, antes da pesca maravilhosa, tem o processo. Lavar as redes, deixar as redes secar, consertar as redes, os furos, os rasgos. E só então voltar para a água. E para voltar para a água, para fazer tudo isso, precisa preparação, precisa planejamento, precisa treinamento, precisa reflexão, oração. Treinamento não dá. Vou colocar eu lá, num barco de pesca hoje. Vamos pegar esse exemplo. Pelo amor de Deus, o que eu vou fazer lá? Não precisa nem ir muito longe, alguma coisa mais local aqui, né? Se colocar o Rafael na cozinha. Faz um almoço lá, coloca o Rafael na cozinha para fazer o arroz lá. Cozinhar. Não vai dar certo. Pode até dar se eu for treinado, porque cozinhar não é o meu forte. Mas precisa aprender, precisa de treinamento. Precisa saber o que vai comprar de comida, pegando essa outra figura. Precisa preparar, sair antes. Não dá para ir comprar meia hora antes. Precisa ir antes. Fazer a lista, ver os valores, planejar. E voltando para a figura da pescaria, tem muito trabalho para se fazer com as redes antes de entrar na água e lançar para a pescaria. E a gente vê esse planejamento, esse tempo de preparação em algumas ocasiões na palavra, antes de que alguém pudesse exercer o seu chamado. Apenas alguns exemplos aqui. O próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi preparado pelo próprio Pai por 30 anos. Ele iniciou o ministério com 30 anos de idade, desempenhou por volta ali de 3 anos, até ser crucificado. 30 anos para desempenhar 3. Paulo, ele foi preparado, se não estou enganado ali na informação, por 14 anos. Depois do encontro dele com o Senhor. Ele não se tornou apóstolo dos gentios ali de imediato, saiu pregando. Ele teve uma preparação para todo o trabalho missionário dele, para as viagens. Não foi de uma hora para outra. José tinha mais ou menos 17, 18 anos de idade ali, quando ele foi levado para o Egito. Quando ele foi nomeado governador, ele tinha 30 anos, mais ou menos, né? 12, 13 anos de preparação. Não foi de uma hora para outra. Primeiro ele foi o chefe da prisão. Ele conheceu o sistema carcerário egípcio. Depois ele foi nomeado governador. Veja onde ele teve que estar, o tempo que ele teve que estar. E depois ele foi para a casa do Potifar, né? Ficou ali, aprendeu como fazer a gestão de uma casa, gestão ali de várias situações financeiras, logística. Teve uma preparação, 12 anos. E a palavra nos fala sobre planejamento. No próprio Evangelho, você não precisa abrir, mas no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos 28 a 30, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar.
Quem aqui quer começar uma obra e parar no meio do caminho porque não vai conseguir terminar? Ninguém. Antes de fazer alguma coisa, a gente precisa planejar, consertar o que precisa ser consertado, ajustar o que precisa ser ajustado. Só que precisa paciência para isso. Como eu falei, é um fruto do Espírito. E que dificuldade é a gente exercer esse fruto do Espírito. Porque as coisas não acontecem no nosso momento, de uma hora para outra. E hoje, irmãos, em contexto da nossa igreja local, a gente pode olhar e talvez pensar algumas coisas. Por exemplo, nós precisamos pregar o evangelho no bairro. Amém, nós precisamos. Nós precisamos ter mais crianças. Hoje nós temos 3, né, que participam ali, estou falando, né, no Ministério Infantil. Nós precisamos. Puxa, pastor, nós precisamos fazer um trabalho aí com os jovens e os adolescentes. Sim, nós precisamos. Pastor, nós temos que fazer evento de colheita. Precisamos. Eventos com propósito. Precisamos. Só que hoje, irmãos, eu entendo que nós estamos fazendo a manutenção das redes. A gente está fazendo a manutenção das redes. A gente está limpando, lavando, aos pouquinhos. A gente está... Aquelas que já foram consertadas, a gente tem que esperar secar. Depois de secar, se tiver que alguma rasgada, a gente tem que costurar ainda. Aí depois a gente lança ela no mar de novo. A gente tem feito, posso dizer aqui localmente, consertos, algumas melhorias na estrutura mesmo. E isso é importante. A gente precisa ter uma estrutura que atenda aos propósitos do que Deus vai fazer aqui. E a gente está procurando fazer o mesmo também com as pessoas. Com a igreja estrutura e com a igreja pessoas. As células, os cursos do Homem ao Máximo, Mulher Única, são uma forma da gente limpar as redes. Consertar as redes, aquele lugar que está rasgado. A gente pega, coloca diante do Senhor, vai lá e costura. E precisa uma certa habilidade para costurar. E é o Espírito Santo que dá essa habilidade. Para a gente consertar aquilo em nós mesmos. E a igreja está passando por um processo de revitalização, irmãos. Isso leva tempo. Isso não é um trabalho de 2 meses. Isso não é um trabalho de 5 meses, 6 meses. Isso é trabalho de um tempo longo. E talvez na igreja ainda esse processo ele não esteja sendo visto nitidamente. Mas esse processo está acontecendo. Silenciosamente, digamos assim, mas ele está acontecendo. E vai chegar um momento onde as pessoas, o coletivo, os ministérios, eles vão ser envolvidos diretamente nisso. Mas precisa paciência, porque a gente está limpando a rede. Aquela que está rasgada, a gente está costurando. A igreja templo e a igreja pessoas. Mão de obra. É um trabalho árduo. A gente está se preparando para sair para a pescaria maravilhosa. Pela fé. A gente está se preparando para jogar o nosso barco lá em alto mar de novo. E a gente não pode queimar as etapas desse processo. Eu creio, irmãos, pela fé, que a gente está se preparando para a pesca maravilhosa. Depois de noites sem pegar nenhum peixe. A gente prepara as nossas redes e a gente volta para a água. E aí Deus faz. Nosso trabalho é preparar as redes. Quem vai dar os peixes, quem vai fazer o milagre acontecer,
Não é a gente, é Deus. Só que a gente precisa ser paciente para passar por esse processo. Esse processo é necessário para que isso aconteça. Não dá para a gente queimar etapa, pular etapa, inverter. Mas eu vou... o irmão falou muito bem aqui na escola dominical que o povo, eu já comentei isso agora, o povo ele fez coisas que Deus não havia ordenado que fossem feitas, ou o contrário, né? O contrário é verdadeiro também. Não fez coisas que eram para eles fazerem. E nós não queremos repetir esse mesmo erro. A gente não quer fazer nada que Deus não oriente, não ordene de forma clara. E a gente não quer deixar de fazer o que Ele manda. E o que Ele está nos orientando hoje é: lave as redes, deixe secar, costura onde tem buraco, onde está rasgado. E eu vou fazer. Depois disso eu vou fazer. Como eu falei, essa palavra vem para os nossos corações individualmente. Eu creio nisso. Cada um de nós tem a sua própria área de dificuldade, de luta. E cada um de nós sabe onde nós precisamos lavar as nossas redes, né? Consertar as nossas redes, pessoalmente. E hoje o Senhor também nos fala para nós, igreja, IPI Ebenezer: cuida das suas redes, que eu cuido do milagre. Amém? Vamos orar. Te convido a orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. O Senhor é um Deus que tem falado conosco, tem ministrado os nossos corações. E nós te agradecemos por esta palavra, Senhor, porque ela é um alento para a nossa vida, um alento para o nosso coração. Porque nós podemos entender através dela de que o Senhor cuida de todas as coisas, o Senhor tem controle de tudo nas tuas mãos, e o Senhor nos orienta, o Senhor nos ordena a cumprirmos estes processos para a realização da tua obra. Então que o Senhor nos ajude a cumprir aquilo que o Senhor ordena, com paciência, com prontidão. Nós precisamos do Senhor, Pai. Tantas vezes nós nos afligimos, Senhor, querendo ver as redes se encherem de peixes, querendo ver os milagres, e nós vamos ver, Senhor. Nós cremos, pela fé que nós vamos ver. Mas hoje o Senhor nos ordena a nós cuidarmos das redes, limparmos, lavarmos, costurarmos onde precisa costurar, ser consertado. Nos ajuda a fazer isso com paciência, com excelência, Senhor, com o nosso melhor. Porque hoje, Senhor, este é o nosso papel como igreja: cuidar das redes. E o restante, nós agradecemos porque hoje o Senhor nos fala que é o Senhor mesmo quem faz. O Senhor nos relembra disso, que é o Senhor mesmo quem faz. O milagre não é das nossas mãos. Na nossa responsabilidade está o cuidar das redes. Mas o milagre ele vem das tuas mãos. E nós te glorificamos, e num passo de fé nós não vemos ainda as redes cheias, porque nós a estamos consertando ainda. Mas nós agradecemos, Senhor, porque cremos no milagre do Senhor, cremos nas promessas do Senhor, cremos que a palavra do Senhor não volta vazia, cremos que o Senhor é um Deus que não mente, mas o Senhor é um Deus que tem a verdade na sua essência. O que o Senhor nos promete, o que o Senhor nos fala, são verdades. E nós agradecemos porque o Senhor é um Deus digno de confiança.
nós te glorificamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. E glórias a Deus.